Eu sou a Camila, sejam bem-vindos ao estudo do livro de Tito, né? Hoje, com a permissão e graça de Deus, né, nós vamos começar aí uma série de lives de estudo sobre o livro de Tito. Então, o objetivo, né, desse estudo é que a gente possa ler a Bíblia juntos, estudar, compreender, mas principalmente refletir sobre a aplicação do que a gente lê. Pois muitas vezes a gente lê, busca compreensão, busca interpretação, só que o mais importante é aplicar, né? Então, o livro de Tito, ele é um livro curto, né? Ele tem 3 capítulos e 46 versículos. E a média de leitura é de cerca de 15 minutos. Então, em cerca de 15 minutos você consegue ler o livro de Tito completo, tá? E pra gente iniciar, né, para essa live que é a primeira de uma série, hoje a gente vai falar sobre método de estudo, né? Então, como fazer um estudo bíblico. E vai falar também um pouco sobre a introdução, vou entrar na introdução do livro de Tito, né? Para quem tem alguma bíblia de estudo, algum material já com mais informação, consegue ver essa introdução do porquê o livro foi escrito, quem escreveu. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso também, tá? O método assim como existem métodos para estudar disciplinas seculares, para faculdade, para qualquer curso, para escola, né? Existem diversos métodos de estudo, né? Tem método que você estuda diversos minutos, para um pouquinho, descansa, depois volta. Então, para estudar a Bíblia também tem um método, né? E aí eu quero falar um pouco também assim sobre o porquê estudar a Bíblia, né? É importante a gente ler, meditar nas Escrituras, mas é importante também a gente estudar, buscar compreender e, como eu falei no início, aplicar. Então, assim, para começar, né, a Bíblia, ela é um livro sobre Deus, né? Então, se eu sou cristã, né, digo que acredito em Deus, né, creio na Bíblia, né, e eu não conheço a Bíblia, então eu creio em quê? Né? Então essa é a primeira reflexão. Eu não quero julgar ninguém, mas é importante a gente refletir, né? Se eu creio em Deus e Deus se revelou a nós através da Bíblia, então para eu conhecer Deus, eu preciso conhecer a Bíblia, né? Então, como é que a gente ama uma pessoa ou alguém que a gente não conhece? A gente precisa conhecer para desenvolver esse amor. Então, e assim é com Deus, né? A gente precisa conhecer as Escrituras, que é por onde Deus se revela para nós. Claro que a vida de oração é importante, sim, mas a leitura bíblica também, né? Então, assim, não tem como a gente conhecer quem a gente não conhece. E a Bíblia, ela é um livro sobre Deus, né? Ela não é um livro sobre mim. Apesar de a Bíblia revelar quem eu sou, né? E nós que somos filhos amados de Deus, diz um pouco também sobre a minha conduta, o meu comportamento, como eu devo agir, mas principalmente diz quem é Deus, né? E um exemplo de quem é Deus, assim, é a história de Moisés, né? Moisés é chamado de libertador, né, do Egito, né? Deus escolheu um povo, separou um povo para ele. E por diversos motivos, histórias que estão lá na Bíblia, no livro do Gênesis, esse povo foi parar no Egito. Esse povo não é do Egito, né? Não era do Egito, foi parar no Egito. E chegou lá, eles foram escravos, né? Foram cativos do povo do Egito. E depois de mais de 400 anos lá, Deus, ouvindo as orações do povo, resolveu trabalhar, né, com o povo na libertação. E Moisés foi usado para isso, né? Então, assim, muitas pessoas falam, é a história de Moisés. Moisés, na verdade, ele foi um instrumento, né, usado por Deus na libertação do Egito. Tanto que tem momentos, assim, que Moisés fala que, mas Senhor, e se eu for lá falar pro povo que a gente vai sair daqui e as pessoas não vão acreditar, o que eu vou falar? Em nenhum momento Deus fala, não, Moisés, vai lá que você consegue, você é o cara, eu te escolhi porque você é muito bom. Não. Moisés tinha vários defeitos, inclusive tinha matado uma pessoa antes, cometido um assassinato.
Então Deus foi lá e falou para Moisés, fala para o povo que o eu sou está trabalhando em prol da causa. Né? Então, assim, a Bíblia fala sobre como Deus se revela. E o que a gente pode aprender até aí sobre essa história de Moisés? Que Deus é um Deus que ouve, porque tá lá na Bíblia, no Êxodo, que ele ouviu a súplica do povo. Deus é um Deus que liberta, pois tirou eles da escravidão. Deus é um Deus que conduz, porque Deus não simplesmente tirou eles da escravidão, direcionou eles para o caminho que eles deveriam seguir. Então Deus é um Deus que conduz. E é um Deus que tem todo o poder, porque Deus determinou e aconteceu. Nada pode parar Deus. Né? Então, a história é muito bonita, os personagens são importantes, mas é uma história que fala sobre como Deus trabalha, e como Deus trabalhou, e como Ele continua trabalhando até hoje. E aí, pensando nisso, né, em como a Bíblia fala sobre Deus, a gente só ama quem a gente conhece. Apesar de essa coisa da divindade que as pessoas chamam, né, de Deus, de religião, muita coisa tá relacionada, tá meio que dividida, vamos dizer assim, separada numa caixinha da nossa vida espiritual, eu não acho que nós temos uma caixinha da vida espiritual. Nós somos quem somos as nossas profissões, somos o que a gente acredita, né? Não tem uma caixinha separada, né? Aqui eu sou cristã, aqui eu sou psicóloga, aqui eu sou mãe, sou psicóloga, eu sou cristã em todo lugar que eu vou. Então, eu não quero falar de um estudo e tirar a espiritualidade, né? E o conhecimento, ele não tira a espiritualidade. Aliás, a fé e o conhecimento, eles têm que andar juntos, né? Então, assim, conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus traz transformação para a nossa vida. E conhecer a vontade de Deus não está simplesmente relacionado às nossas emoções. Muitas vezes uma pessoa que acaba de ouvir a palavra, vai lá se converter, aceitar Jesus, né, na igreja, levanta a mão ou vai lá na frente, ela pode até estar emocionada e ter agido por meio da emoção. Mas essa pessoa só continua firme em Cristo se ela entender o porquê que ela é cristã, porquê que ela precisa de um salvador, né? Que nem falar, fulano aceitou Jesus. Isso quer dizer o quê? Isso muda o que na minha vida? Que eu tenho que andar de coque, igual as irmãs de algumas denominações? Não necessariamente. E até se tiver que andar de coque, por que eu tenho que fazer isso? Eu vejo que muitas pessoas acreditam no que as pessoas contam, né? No que os outros contam para elas. Né? Então a gente tem que começar a buscar a Deus e buscar entender a palavra por nossa conta, porque Deus fala conosco também. Não estou menosprezando Deus fala conosco através do nosso pastor, através dos nossos líderes, através de irmãos, né, que conversam com a gente, que estão junto com a gente na caminhada cristã, mas Deus fala conosco também conforme a gente busca, né? Então por isso que a gente tem que entender com a nossa mente. Inclusive, um livro que me ajudou muito nessa compreensão, né, do estudo bíblico, é um livro que chama Mulheres da Palavra, Como Estudar a Bíblia com Nossa Mente e Coração. Porque é justamente isso, a gente precisa compreender com a nossa mente para que o nosso coração e a nossa fé aconteça. Né? Então, é da mente para o coração. Né? Conforme eu busco, estudo, compreendo aquilo vai para o meu coração e aí eu consigo praticar e viver e contar para outras pessoas aí as boas novas, né? Contar para as outras pessoas do evangelho. E assim, às vezes pode acontecer de, mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu leio e não entendo nada, como que eu vou fazer isso? Gente, o prazer pela palavra, de estar com Deus, não acontece da noite pro dia. Assim como o relacionamento com as pessoas, né? Você não conhece uma pessoa e fica, nossa, meu Deus, aquela pessoa, eu quero estar com ela todo dia. Não. Você começa a conhecer a pessoa, começa a conversar, né? Começa a se relacionar com essa pessoa, começa a viver experiências com essa pessoa e a partir disso você começa a ter prazer na presença dessa pessoa. E assim também é com Deus.
né? Conforme você começa a conhecer a Deus através da sua palavra, começa a conhecer a vontade de Deus para nós, começa a passar mais tempo com Ele, né? Você começa a ter prazer na presença dele. Então, assim, não é algo automático que acontece, não é um evento, um mega evento sobrenatural. É algo que vai acontecendo aos poucos, né? E conforme o prazer, né, de conhecer a Deus cresce, o conhecimento também cresce. Porque aí, quanto mais eu estou com Deus, mais Ele me orienta, mais Ele fala comigo, né? E por que tem que fazer tudo isso, gente? A gente precisa sair do superficial, né? Principalmente para as mães, né? Que tem essa coisa assim, eu quero contar mais história bíblica para os meus filhos, né? Contar a história bíblica é importante sim, mas eu conheço a história bíblica, né? Eu li aquela história na Bíblia, ou eu tô conhecendo a história bíblica no livro de historinhas pros meus filhos, né? E até pensar mais fundo. Eu quero que os meus filhos sejam cristãos, que eles cresçam na palavra de Deus, que eles conheçam a palavra, que eles evangelizem, que eles falem de Jesus para as outras pessoas, né? Mas e eu? Os meus filhos, eles aprendem o que eu faço e o que eu vivo. E se eu não leio a palavra, se eu não oro, se eu não busco a Deus, eles também não vão fazer. Então a gente precisa sair da nossa zona de conforto, sair da superficialidade, se aprofundar no relacionamento com Deus para que isso reflita nos nossos filhos, né? E hoje, a nossa sociedade não é assim, vem cá, cara, vamos aceitar Jesus, que a vida com Jesus é boa. É boa por quê? Né? A minha vida, se eu aceitar Jesus, a minha vida vai mudar em quê? Tem que melhorar em quê? A gente precisa saber responder essas perguntas. Por isso que eu falo que a fé e o conhecimento, elas andam juntos. Inclusive no livro de Tito, no versículo 1, o autor da carta de Paulo a Tito, né, que é Paulo, ele fala que ele, como apóstolo, o objetivo dele é levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Então, não é só fé, a gente tem que conhecer a verdade também, né? Então, além de eu conhecer, ter o meu relacionamento com Deus, isso vai me ajudar a mostrar pro meu filho por que eu sou cristã, né? Por que a gente acredita em Deus, por que a gente acredita na Bíblia, né? Então, a gente tem que saber o porquê a gente acredita no que a gente acredita, né? Então, a gente tem que crer com a nossa mente. E algumas questões que eu queria esclarecer também com relação à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é... Isso, a autora do livro, né, que eu falei, do Mulheres da Palavra, ela fala algumas coisas nesse sentido no livro. Ela fala que a palavra de Deus não é um cardápio, onde eu só leio o que me convém, o que me agrada. Esse aqui eu quero ler, por exemplo, Levíticos. Levítico não é um livro favorito da maioria dos cristãos, né? E é tido como um livro chato pra caramba. Eu também já tive essa impressão de, Levítico é muito chato. Mas quando você começa a buscar a Deus, não só ler, mas estudar, entender por que tudo aquilo aconteceu, o livro de Levíticos é um livro de Deus criando a cultura de um povo que estava perdido, que estava escravo, vivendo influências de várias outras culturas, e Deus criou uma cultura, uma santificação, um povo santo para ele. E quando você começa a entender isso, você já começa a ler o livro de Levíticos, por exemplo, com outros olhos. Então, o livro de Levítico tem, sim, utilidade e aplicação para a minha vida hoje, em 2021. Mas eu tenho que me esforçar e me abrir para isso. Não adianta eu querer ficar, Levítico é muito chato, vou ler rapidinho, vou pular, enfim. Toda a escritura, inclusive, até tô com a Bíblia aqui. Versículo famoso, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, né? No 16 ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem seja apto e plenamente preparado para toda obra. Então ele não fala assim, essa parte da escritura serve para mim. Não, toda a escritura é útil. Inclusive o livro de Levíticos. Que para alguns Levíticos, Deuteronômio, alguns livros assim do Velho Testamento, o pessoal não costuma gostar muito.
né? A Bíblia, ela não é uma bola de cristal, né? Então, antigamente tinha muito aquela, para quem é crente raiz, tinha aquela caixinha de promessas, onde é uma caixinha com várias tirinhas assim de versículos aleatórios, e as pessoas iam lá e tiravam um versículo. E tirava um versículo aleatório, assim, vamos ver o que Deus tem falado pra mim, o que Deus quer falar pra mim. Só que às vezes a pessoa não orava, não tinha uma vida de oração, não tinha uma vida de leitura da palavra, vou tirar um versículo. Não é assim que funciona, né? Pra gente conhecer o que Deus quer falar pra mim, pra eu conhecer o que Deus quer falar comigo, eu tenho que estar com Ele. Ele não vai mandar um versículo voando aleatório da caixinha de promessa. Ou então tem gente que assim, pega a Bíblia, fecha e abre em qualquer lugar, bate o olho no versículo que convém e é meio que assim o versículo da sorte, né? Esse versículo aqui é o que serve pra mim, né? Então assim, quem lê a Bíblia sabe o que fazer, sabe quem deve ser, né? E conhece a vontade de Deus. Então quem lê a Bíblia não precisa de versículo da sorte, que aí entra no outro ponto, que a Bíblia ela não é assim um remedinho, um ansiolítico, um carinho, né? Porque às vezes assim a pessoa tá com um problema e às vezes a pessoa precisa de um confronto, né? Olha, você tá fazendo isso errado, você precisa mudar de atitude, precisa de um confronto. Mas às vezes, quando a gente, dependendo do que acontece, a gente não quer ser confrontado, a gente quer receber conforto, quer receber carinho, quer mão na cabeça, né? Então a Bíblia ela não é um calmante, um ansiolítico para falar o que você quer. A Bíblia, assim, Deus é um Deus abençoador, sim. Deus é um Deus que traz conforto, sim. Que traz paz, sim. Mas às vezes a gente precisa de confronto. Então, você pegar a Bíblia e ler só as partes que te satisfazem, que vão te fazer você se sentir melhor, a Bíblia não é sobre você, não é sobre você se sentir melhor, né? A Bíblia é um livro sobre Deus e sobre a vontade dele sobre a sua vida, né? Então, por isso que a gente precisa estudar, né? Uma pessoa que estuda, que tem uma vida transformada pelo Evangelho, né? Ela tem uma transformação que começa pela mente, né? Ela não se deixa levar pelas emoções. Eu tô triste, eu vou achar um versículo. Inclusive, na internet rola mensagem assim, se você estiver triste, lê o Salmo X. Como eu falei, Deus é um Deus que consola, Deus é um Deus que conforta, sim. Mas será que é isso que você está precisando nesse momento? Né? Quando a gente fica muito assim, eu preciso de conforto, vamos começar a orar mais, que às vezes Deus está querendo mostrar para você que você está precisando de um confronto, né? E então é por isso que a gente precisa ter muito assim a mente ligada nesse processo, né? Outra questão relacionada ao método de estudo, no livro ela traz os 5 P's, que é propósito, perspectiva, paciência, processo e preces. Então, o propósito, qual que é o propósito de fazer um estudo bíblico? É me estreitar no relacionamento com Deus. Não tem outro propósito. Não é eu ter conhecimento para eu ser conhecida como uma pessoa que sabe da Bíblia, não. O propósito de um estudo bíblico é ter um relacionamento com Deus, é entender o agir de Deus, né? Mas principalmente viver e praticar a palavra, né? Como mãe, conhecendo a palavra de Deus, eu consigo evangelizar e ensinar os meus filhos, evangelizar outras pessoas, né? Amigos e familiares que não conhecem a Jesus. Conhecendo a palavra, eu consigo refutar os erros, porque hoje, na era da internet, a gente tem muito influencer gospel, né? A gente tem acesso a cultos, a pregações, a palestras de diversos pastores, né, presbíteros, diáconos, pessoas aí, outros que se titulam apóstolos, bispos. Tem muito conteúdo na internet. Tem muita coisa boa? Claro que tem. Mas como eu vou saber que a mensagem aleatória que eu tô ouvindo, né, é uma mensagem realmente bíblica? Se eu conhecer a Bíblia, senão eu vou começar a me alimentar de coisas que não são boas, de coisas ruins. Assim como na nutrição. A gente sabe que açúcares, comida gordurosa, se a gente comer isso em excesso, a gente vai sofrer consequências disso no nosso corpo. E assim também é com o alimento espiritual. Se a gente se alimenta espiritualmente de coisas que não são bíblicas, que não são de Deus, isso também é causado, vamos lá,
Então a gente precisa conhecer a palavra para saber se o que a gente ouve é realmente uma mensagem bíblica, tá? O outro P é a perspectiva. Então a gente precisa da compreensão, né, principalmente do contexto histórico, né, ler várias versões da Bíblia, consultar várias traduções, se familiarizar com o texto, né? Na internet também tem alguns estudos, não só em vídeo, mas também escritos. Então, assim, às vezes as pessoas leem, eu vejo muito isso, texto sem contexto. A pessoa vem e fala, na Bíblia tá escrito tal coisa, falando isso como se tivesse algo errado com aquilo que tá escrito na Bíblia. Se você pegar, às vezes, algum trechinho, realmente vai ter coisa que você vai ficar, não é possível que na Bíblia tá escrito isso. Mas aí quando você vai pegar o texto que está escrito antes, o que está escrito depois, vai buscar um pouco do contexto histórico, quando aquele texto foi escrito, por quê, para quem, né? As coisas na Bíblia não estão assim aleatoriamente, tudo tem um propósito. Deus definiu esse propósito, Deus decidiu o que ia estar escrito na Bíblia. Então a gente precisa ter mais perspectiva, né, com relação ao estudo, para melhor compreender e já não achar que a Bíblia está errada, porque a Bíblia não está errada. Tá? É importante ter paciência, né? No início, às vezes, fazer um estudo bíblico pode ser demorado, pode ser cansativo, a gente pode desanimar, mas ao longo do tempo se torna prazeroso. Como eu falei antes, o prazer ele se desenvolve. Então a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, né? Outro P é o processo. Então nada vem fácil, por isso que existe esse método de estudo. Então a gente tem que passar por todo o processo, sair da nossa zona de conforto, né, para buscar mais. Então esse é o objetivo a gente tem que passar pelo processo. E o último P foi traduzido como preces, que na verdade são orações. É que para ficar 5 P's, então colocaram preces, porque senão ia ficar 4 P's e um O de oração, não ia ficar nada a ver, né? Então as preces são orações, então é importante a gente orar antes de fazer um estudo. Enquanto a gente está estudando, está lendo, vamos conversando com Deus, né? A Bíblia diz na primeira carta aos Tessalonicenses 5:17, né? Para orar sem cessar. Outras traduções falam, não parem de orar. Então a gente tem que orar antes, durante, depois, orar sempre, para que Deus fale conosco, para que Ele ministre ao nosso coração qual o propósito da gente tá fazendo aquela leitura, aquele estudo. Então Deus fala com a gente, né? E algumas perguntas, né, que é entrando já mais no método de estudo, que a gente tem que pensar no texto, assim, com relação à compreensão, o que o texto diz, né? Eu entendo o português, né? Dependendo da tradução, da versão da Bíblia que você pega, é um português mais antigo, mais clássico, mais polido, para não falar mal assim, um português velho. Mas é um português, às vezes, que a gente já não usa hoje. Então, é importante que o que o texto diz, eu consigo compreender gramaticalmente, ortograficamente o que o texto está me dizendo. Aí a gente vai para a interpretação, né, que é o que o texto significa, e para a aplicação, que é como o texto, como a palavra de Deus pode me transformar. Então, essas são as perguntas básicas. E aí, as outras perguntas, né, de aplicação, que eu tenho uma colinha aqui, para não esquecer das perguntas, que é para onde a gente vai começar. Qual é o gênero literário, né? A Bíblia, ela tem vários livros. Na verdade, ela vem da palavra biblion, né, em grego, mas ela quer dizer vários livros, com uma compilação de vários livros, né? Então, os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de livros da lei, ou livros de Moisés, ou até Pentateuco, né, porque são 5. Temos livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, os evangelhos, as cartas, né, cartas paulinas, que foram as cartas de autoria do apóstolo Paulo, e uma delas é essa que a gente, né, que é de Tito, cartas gerais, e temos o livro de Revelação, que é o Apocalipse, né? Então são vários gêneros literários dentro da Bíblia. Então, a carta de Paulo a Tito, o gênero literário dela é carta ou epístola, né? Que é uma carta de Paulo a Tito. Então, a carta ela começa geralmente com o remetente, que se vocês abrirem aí já no versículo 1, a primeira palavra do livro é o nome do remetente, né? Do autor da carta, que é Paulo. Então, ela é dividida no remetente,
Uma breve saudação, o destinatário tem o corpo da carta, né, com toda a mensagem, tem as recomendações e as orientações, recomendações e despedidas finais, né? Então esse é o gênero literário da carta de Tito. Quem escreveu essa carta? Quem escreveu foi o apóstolo Paulo, né? Paulo, você vai conhecer melhor a história dele lendo o livro de Atos, né? Por isso que a Bíblia toda ela se conecta entre si. Então não dá para simplesmente ler um livro isolado. Você tem que ler tudo para conhecer. Então não dá pra, assim, nunca li, vou fazer um estudo aqui. Eu sempre recomendo ler a Bíblia inteira primeiro. Tem uma noção aí do panorama geral e depois você começa a fazer estudos específicos. Então, vocês vão conhecer a história de Paulo no livro de Atos, mas falando muito brevemente, Paulo ele era judeu, ele era da seita dos fariseus, não sei se é seita, não lembro mais. Era um grupo de judeus, sabe? Igual, sei lá, eu acho que a comparação que eu vou fazer é grotesca, mas assim, hoje a gente tem evangélicos, assim, da Assembleia de Deus, da Batista, da Presbiteriana. Então os judeus eles também tinham algumas divisões, né? E uma dessas divisões eram os fariseus. Esse grupo de judeus, eles eram que levava a lei à risca, aqueles primeiros 5 livros da Bíblia, né? Que fala da lei, então eles levavam aquilo muito à risca. E esse foi um grupo muito confrontado por Jesus, inclusive, porque eles eram um grupo que gostavam muito de regras, mas eles não tinham o coração transformado, né? Então, assim, eles faziam as coisas porque o objetivo era cumprir regra, não era ser uma pessoa boa, não era ajudar as pessoas, era cumprir regras, né? Então eles eram um grupo muito rígido. Então Paulo ele era da tribo de Benjamim, isso também está explicado ao longo da Bíblia, e ele era perseguidor dos cristãos, né? Porque assim, existia o povo judeu e conforme veio Jesus, o povo foi se convertendo à mensagem de Jesus, né? O Cristo, por isso cristãos. Inclusive a palavra cristão significa pequeno Cristo. Ou seja, eu tentando imitar a Cristo. Estou muito longe, obviamente, de chegar nisso. Nem vou chegar, mas a gente tenta, né? Mas cristão é isso, pequeno Cristo. Então Paulo, ele era perseguidor de cristãos. Matou vários cristãos, inclusive tem a morte de um. E Paulo assistindo, né? O livro de Atos conta isso. Então Paulo ele era um terrorista judeu, né? Que matava aí as pessoas que aceitavam Jesus. Inclusive eles chamavam o pessoal, os cristãos, da seita dos nazarenos, porque Jesus era de Nazaré. E Paulo ele era uma pessoa com muito conhecimento, um cara letrado, né? Um cara assim da alta, né? Da alta sociedade ali da religiosa, né, dos judeus, assassino de cristãos, e ele teve um encontro com Jesus. Ele estava fazendo uma viagem com uma carta do líder político da época, liberando que ele matasse os cristãos, que ele fizesse a ruaça. No caminho, Jesus encontrou com ele, né? Jesus desceu do céu e apareceu para ele. E falou: Paulo, por que me persegues? Saulo, na época ele chamava não. Ele era chamado Saulo, mas um nome é hebraico, né, e outro grego. Mas enfim, Jesus encontrou com Paulo, né? Então de assassino de cristãos ele se tornou um cristão e a partir daí ele passou a pregar a palavra de Deus, né? E o livro de Atos conta toda a história, viagens missionárias, ele saiu pregando, né, pela região e tudo mais. E ele escreveu essa carta para Tito. Então essa carta foi escrita, estudiosos falam que ele escreveu assim já no final da vida, né, entre uma prisão e outra, e inclusive entre as cartas de Timóteo, né? Na Bíblia a ordem é a primeira carta de Timóteo, segunda carta e a carta de Tito. Mas cronologicamente Tito foi escrito entre uma carta e outra, né? E para quem foi essa carta, né? Para Tito. E quem é Tito? Tito era um gentil convertido a Cristo, né? Filho de pais gregos. Então a carta foi para Tito, mas para as igrejas de Creta. Creta era uma ilha, eu vou falar um pouquinho sobre Creta daqui a pouco, mas
Tito, ele deixou Tito em Creta, né, para liderar e administrar as igrejas que eles estavam abrindo nessas viagens de Paulo de evangelização. Então ele escreveu essa carta para Tito. Então Tito era grego, filho de pais gregos, né, e ele se converteu no ministério de Paulo. Tito é citado cerca de 13 vezes aí no Novo Testamento. Ele não é citado em Atos, no livro de Atos, onde conta assim, mais a história de Paulo, mas ele estava num evento citado em Atos, que é o Concílio de Jerusalém, né? Então, esse concílio foi umas treta que rolava na época. Esse concílio é porque, assim, um dos costumes dos judeus era ser circuncidado, né? E conforme Tito, que era grego, não era circuncidado, né? Não era judeu, não foi criado numa cultura judaica, se converteu a Cristo, né? Não só Tito, mas várias outras pessoas que não eram judeus, que são chamados gentios, né? Gentios são os não-judeus. Eles eram chamados de incircuncisos, assim como se fosse, meu Deus, não se mistura com esse povo, né? Ralé. Mas não, né? Baseado no que Jesus nos ensinou, não é preciso se circuncidar para receber a salvação, né? Basta ter fé. A salvação é pela fé, que é um dom de Deus. Mas algumas pessoas, alguns judeus, ainda muito presos a essa questão da lei, queriam circuncidar os cristãos, alguns judeus que tinham se convertido, né? Os judeus cristãos, eles queriam circuncidar as pessoas. Então, inclusive Paulo circuncidou Timóteo, né? E Tito não. E por isso que Tito ele é uma peça importante em toda essa história do circuncida ou não, faz o que faz, né? Então, assim, Tito ele teve uma importância na história, porque ele foi uma das provas de Paulo contra aqueles que queriam impor a circuncisão. Porque Tito foi convertido e ele teve uma transformação, né? Ele era um cara que realmente mudou de atitude, mudou de estilo de vida, recebeu a Jesus. Ele era um homem piedoso, né? A gente vai ver um pouco aqui na carta. Então, ele era um homem que recebeu transformação e ele não era circuncidado. Então, não precisava de circuncisão para você receber a transformação do Evangelho de Cristo, né? Então, o Tito, ele é essa prova, ele é a prova da liberdade, de que a gente não precisa viver debaixo de leis, de regras, para servir a Jesus. A gente precisa crer, e a partir do momento que a gente crê, né, a gente sabendo do Evangelho, a gente começa a viver essa transformação na nossa vida, né? Então, assim, Timóteo, ele foi circuncidado por uma questão de estratégia missionária, provavelmente para onde ele ia, as pessoas talvez não fossem aceitar. Então Deus permitiu isso também, né? Porque tudo acontece com permissão de Deus, né? Então Timóteo ele foi circuncidado por uma questão de estratégia para que a palavra de Deus alcançasse mais pessoas, né? E Tito ele não foi circuncidado por uma questão de integridade teológica, né? O que estava em jogo ali era uma controvérsia de o que é necessário para a salvação e o que não é. Então, Tito foi uma das provas de que não é necessário circuncisão para ser salvo, né? Tito também foi encarregado de levar as cartas, né? Em algumas pesquisas que eu fiz, Tito ele foi encaminhado de levar as 2 cartas que a gente tem na Bíblia aos Coríntios, né? Ele era um homem de confiança de Paulo, né? Não só homem de confiança, mas ele era um filho na fé. Isso também a gente vai ver aqui no livro, né? Então, mas ele era um filho na fé, ele era um cooperador, ele era companheiro, ele trabalhava, ele tinha um ministério, esse ministério em várias igrejas, né? E o que tudo indica que ele estava sempre pronto a fazer a palavra de Deus, porque para receber essa carta aqui e pôr tudo em prática, né? Então ele tinha que estar sempre pronto, né? E Tito, nesse momento que ele recebe essa carta, ele está em Creta, né? Paulo saiu de Jerusalém e foi pregar pelo mundo, né? Não no mundo inteiro, mas enfim, foi pregar aí em vários lugares. A passagem de Paulo por Creta tem um breve relato no livro de Atos, se eu não me engano, ali pelo capítulo 27. Ele dá uma passada por Creta, mas não fala assim sobre essa estadia dele em Creta. Então não tem assim um registro de como que foi essa estadia de Paulo lá. Mas ele passou por lá, teve essas igrejas, né, essas pessoas convertidas, e ele escreveu essa carta para Tito, que estava lá para organizar essa igreja.
Então, onde era Creta? Né? Creta era uma ilha, uma região assim, muito importante. Ela estava ali bem no meio, assim, da Ásia, da África e da Europa. Então ela era uma ilha que tinha assim, muito movimento, uma movimentação cultural também muito forte. Então, assim como hoje a gente tem um mundo globalizado, onde a gente tem estilo de roupa que, assim, é estilo de roupa americano, estilo de roupa de diversos outros países, a gente tem acesso a culturas de vários países. Creta era um lugar, já era globalizado, assim, naquela época. Porque por ser uma ilha, muitos navios paravam lá para abastecer, para manutenção e etc. Então vinham pessoas de 3 continentes diferentes. Então Creta era uma ilha muito importante, mas era uma ilha muito arrasada, moralmente falando. Era uma ilha de povo pagão, né? Então, por isso que Tito por isso que Paulo encarregou Tito para que ele lidasse com os problemas lá em Creta, porque Creta era um ponto estratégico, né? Inclusive, a palavra sincretismo é essa coisa assim de mistura, de tudo embolado, tudo junto. A palavra sincretismo vem de Creta, de cretenses, que são as pessoas de Creta, porque lá rolava muito essa mistura de a gente aceita Jesus, mas a gente pode cair na gandaia, fazer tudo errado, mentir. Inclusive, na época, quando você queria falar pra alguém assim, fulano é mentiroso, se você quisesse brincar, você podia falar, fulano é cretense, deve ser cretense aquele ali. Porque o povo já tinha essa fama de mentiroso. Então, olha o desafio de Tito, né? Então, lá, assim, tinha todo tipo de culto, todo tipo de religião, de filosofia, de linha de pensamento e, consequentemente, várias heresias, né? Então, havia inclusive lá, porque a Bíblia não fala exatamente como o evangelho chegou em Creta, né? Apesar da passagem de Paulo lá, mas muitos cristãos de Creta estavam no Pentecostes, descrito em Atos 2. Lá em Atos 2, acho que no versículo 10, mais ou menos, fala que tinham cretenses lá. Então, essas pessoas que estavam lá, provavelmente faziam parte aí desse movimento, do cristianismo lá na ilha. Então, assim, Creta era uma ilha bem provavelmente difícil de lidar. E aí, por que foi escrito? Né? Para começar, da mesma forma que Moisés passou assim, a responsabilidade dele na liderança do povo para Josué, Paulo também estava pensando nisso, porque ele sabia que o tempo dele estava no fim, né? E ninguém vive para sempre. Então, de alguma forma, ele estava passando essa instrução para Tito, para que ele desse continuidade aí na pregação, para manter a fé das pessoas e garantir a continuidade da igreja, né? Então, o desafio de Tito era guardar a fé, né? Então, não apenas realizando as boas obras, mas com bom comportamento, mantendo a boa conduta e, principalmente, resistindo às falsas doutrinas, né? Os falsos mestres e as falsas doutrinas, né? Então, assim, lá o povo, além de muito mentiroso, muito golpista, alguns mestres religiosos que se diziam cristãos estavam se aproveitando do povo, inclusive financeiramente, né? A Bíblia não diz exatamente, né? Em pesquisa a gente consegue compreender algumas coisas relacionadas à cultura de Creta, mas mestres abusando financeiramente do povo, abusando de todas as formas emocionalmente do povo, tanto que tem versículo que ele fala que os falsos mestres arrasavam famílias inteiras, porque provavelmente naquela época não tinha assim uma igreja igual o templo igual a gente tem hoje, né? Provavelmente as igrejas eram domésticas, provavelmente eram na casa das pessoas. Então esses falsos mestres estavam arrasando famílias inteiras. Sem contar que você achar que a sua salvação depende de você, de algo que você faz, isso é muito pesado, né? Primeiro que não existe, que a salvação não depende da gente, mas por mais que a gente às vezes saiba racionalmente disso, emocionalmente muitas vezes a gente age como se dependesse, né? Então isso é muito pesado. E aí nisso os falsos mestres acabavam se aproveitando
do pessoal de Creta. Então, assim, a preocupação primordial de Paulo a escrever essa carta para Tito era uma preocupação com a verdade, né? Para que ela fosse uma verdade fiel, fosse transmitida ao povo, né? Então, assim, hoje a gente vive muito num relativismo, sabe? Ah, tal coisa é certa para mim, mas para você pode não ser. Deus não é relativo. Deus é Deus, Ele é Senhor e Criador de tudo. E a verdade é a verdade, cara. Eu não depende de minha salvação, né? Eu não tenho como comprar a salvação de maneira nenhuma. Nem com meus atos de bondade, nem com dinheiro, nem nada. E essa é a verdade. E eu também não preciso eu não tenho como me circuncidar, né? Mas enfim, não é preciso circuncisão também para receber a salvação. Então era basicamente isso que eles estavam tentando combater, né? E essa que é a doutrina, que Paulo também chama de sã doutrina. Então era manter a sã doutrina da igreja. Ele orienta Tito com relação à liderança da igreja, a selecionar, a escolher presbíteros para as igrejas. Nessa carta Paulo fala também sobre o discipulado, a importância de orientar os homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais novas, os jovens, os escravos que tinham na época, né? Então, assim, outras perguntas que ajudam a gente na compreensão do texto, por exemplo, quais outras passagens se relacionam com o texto, né? Ou as chamadas referências cruzadas. Quem tem uma Bíblia de estudo consegue achar essas referências. Na internet também, se procurar, também acha. Mas acho que a mais, assim, gritante são as referências de Timóteo, que tanto para Timóteo e para Tito, Paulo manda orientações quanto à escolha dos líderes da igreja, né, dos presbíteros. É importante a gente pensar também, assim, o que esse texto me ensina sobre Deus. Então, que para mim, do que eu compreendi de tudo, que Deus é a verdade, né? Eu falei agora há pouco do relativismo. Não tem relativismo, né? Deus é a verdade. A salvação é pela graça, não é pelas obras, né? Isso também pode entrar não só com o que me ensina sobre Deus, mas principalmente também como Deus é misericordioso, que mesmo vendo tudo acontecendo, Deus ainda tem misericórdia, ainda salva, ainda cura, ainda liberta, se você quiser. Então, lições que a gente pode tirar disso, né? Que há uma só verdade. Eu não posso me deixar levar por heresias, então por isso que eu preciso estudar a palavra, por isso que eu preciso conhecer essa sã doutrina que ele fala bastante aqui no livro. Então, assim, Paulo, ele se apresenta como servo de Deus, mas ele já foi escravo do pecado, né? Então, algo que a gente pode tirar desse texto é que não tem meio termo. Ou eu sou servo de Deus ou eu sou escravo do pecado. Não tem, assim, em cima do muro. Aliás, tem uma figurinha que o muro é do diabo. Então, ou você é de Deus ou você não é. Não tem meio termo. Então, isso é uma reflexão que ficou muito forte na minha mente com relação ao que podemos tirar desse texto. Outras questões, né? Como eu posso aplicar esse texto, né? Aqui ele fala da conduta dos presbíteros, mas eu posso pensar isso na minha vida também, né? Logo no começo ele fala, na segunda parte do capítulo 1, ele fala que o presbítero deve ser irrepreensível. Mas não é só o presbítero, eu também. A partir do momento que eu falo para as pessoas, eu sou cristã, eu também tenho que ter uma conduta irrepreensível. E irrepreensível não é ser perfeito, porque perfeição só Deus, né? Mas que as pessoas não tenham do que me acusar, entendeu? Que eu leve uma vida séria, que se eu tenho um emprego, que eu trabalhe com diligência, que eu chegue no horário, que eu não fique atrasando por bobeira, por preguiça, que eu faça o que me é dito, que eu não fique enrolando, né? Que se eu tenho uma família, que eu cuide da minha família, que eu priorize a minha família, né? Que eu tenha uma conduta, que eu seja a mesma pessoa de conduta irrepreensível em todo lugar, né? Então, para os presbíteros? Mas é para mim também, né? Fala também principalmente eu falo muito aqui de praticar, né? No livro de Tiago também fala se eu só falo, né? Se eu não pratico, a minha fé não é verdadeira, né? Eu não fui realmente impactado e transformado pelo evangelho. Até quando a gente fala assim,
fulano se converteu. A palavra conversão quer dizer mudança, né? Então, alguma coisa tem que mudar. E se eu não sei o que tem que mudar na minha vida quando Jesus entra na minha vida, então eu preciso estudar mais, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar mais, preciso me dedicar, preciso fazer parte de uma igreja, ser discipulado numa igreja, aprender numa igreja, ser membro de uma igreja, né? E aí, finalizando assim, orar pelo que foi aprendido, para que Deus me dê força para aplicar tudo que a gente tem aprendido, né? Então, assim, pra gente recapitular as perguntas aí que vão ajudar vocês no estudo. Qual é o gênero literário do texto? Quem escreveu? Quando foi escrito? O local, a época? Para quem foi escrito? E por que foi escrito, né? Então, o tema do texto. Quais outras passagens que se relacionam, né? As referências cruzadas. O que esse texto me ensina sobre Deus? Quais lições eu posso tirar desse texto, né? Como eu posso aplicar o que eu aprendi e como eu posso orar pelo que foi aprendido, né? Então, por isso que, assim, não há fé sem conhecimento, né? Essas duas características são essenciais para o povo de Deus, porque você só confia em quem você conhece. Você não acha uma pessoa na rua, aleatória, e fala, nossa, eu confio naquele cara. Não, você confia em quem você conhece. E para confiar em Deus, a gente precisa conhecê-lo, né? Por isso que eu vejo muitas pregações falando assim, será que hoje a gente vive como se confiasse em Deus, né? Isso explica muito dos nossos medos, muito das nossas ansiedades, né? Muitas das nossas dificuldades de relacionamento. Com relação à pandemia, por exemplo, fazendo uma confissão aqui pra vocês. Quando começou a pandemia no ano passado, eu tava grávida de 7 meses. E eu fiquei pensando, gente, vai nascer o meu segundo filho. E se eu morrer aqui, deixar 2 filhos bebê nesse mundo, o que vai acontecer? Quando eles nascem, a gente vai lá na igreja, apresenta, né? Enquanto a gente tá grávida, a gente ora, ó Deus, eu entrego o meu filho a ti, entrego o meu filho pra Deus. Só que vem uma dificuldade, a gente já fica morrendo de medo, meu Deus, o que vai ser dos meus filhos? Como se meus filhos dependessem de mim pra ficar bem. E eles não dependem de mim, eles dependem de Deus. Então, eu estando viva ou não, né, os meus filhos dependem de Deus e eles têm que entender isso e eu tenho que entender isso. Na verdade, para eles entenderem isso, eu preciso entender e viver isso, né? Então, às vezes a gente fala muito assim, eu confio em Deus. Mas será que a gente vive como se confiasse, né? Então, por isso que a gente precisa conhecer a Deus, não só com o nosso coração, mas principalmente com a nossa mente, para a gente entender, né, o que Deus quer dizer. E nessa carta, Paulo fala da fé numa doutrina celestial, que contrapõe a doutrina, vamos dizer, do mundo, né? Então ele fala aqui que a gente tem que ajudar as pessoas, que a gente tem que amar, que a gente tem que ter domínio próprio, né? E o mundo fala assim, você tem que se amar, você tem que se priorizar, tudo é você primeiro, né? Então, essa carta eu acho que ela é importante para os nossos dias. Bom, toda a Bíblia é importante, para qualquer época, né? Mas, fazendo o estudo desse livro, esse livro é muito importante para a nossa época, porque ele se contrapõe com as coisas que as pessoas acreditam, né? E conhecendo a Deus, Deus nos liberta de todo esse erro, né, que a gente vive, achando que eu tenho que viver para mim. Eu não tenho que viver para mim. A nossa vida é para a glória de Deus. Deus nos criou para a glória dele, não para eu ficar bonitinha aqui no meu cantinho, na minha zona de conforto, né? Então, conhecendo a Bíblia, a gente consegue chegar nessa conclusão, né? E não só isso, mas como a gente já conversou bastante aqui, conhecer também, entender essa questão dos falsos mestres, combater as falsas doutrinas e não deixar isso entrar na nossa casa, nem entrar no nosso coração. Então, gente, é isso. Acho que deu pra gente entender assim um pouco desse começo, do porquê fazer um estudo bíblico, como fazer um estudo bíblico, respondendo algumas perguntas que dá pra gente pensar aí a respeito da introdução do livro de Tito, né? O livro de Tito é uma carta chamada pastoral, e esse termo pastoral surgiu no século XVIII. Né? Essa carta de Tito e as cartas de Timóteo são chamadas pastorais porque foram direcionadas a uma pessoa com o objetivo de encorajar os filhos, Timóteo e Tito, que eram filhos dele na fé,
mas principalmente corrigir também as igrejas, né? Então, é a carta de um líder para a igreja, por isso que é chamada de carta pastoral, né? Então, a gente conheceu um pouco aí de quem foi Paulo, quem foi Tito, o contexto de Creta, um contexto bem parecido com o mundo que a gente vive hoje, né? Você vê que nada, como diz em Eclesiastes, não tem nada de novo debaixo do sol. Tudo que tá acontecendo hoje já rolava naquela época, né? Então, o objetivo hoje é fazer essa introdução e daqui 2 semanas a gente volta com mais uma live pra gente falar somente sobre o capítulo 1. A gente vai ler, vai comentar, vai conversar. Então, eu espero que vocês leiam o livro de Tito. Demora aí 15 minutos pra vocês lerem. Em meia hora, 32 minutos, vocês conseguem ouvir pelo aplicativo da Bíblia o livro de Tito em 4 versões diferentes. Então, não é falta de tempo que impede de ler a Bíblia. E aí a gente volta para... É importante que vocês leiam para que a gente interaja mais nas próximas lives. Então, qualquer coisa, vocês deixam aqui alguma dúvida nos comentários que a gente vai conversando. E daqui 2 semanas a gente volta para leitura e comentário aí do capítulo 1, tá bom? Boa noite, a paz do Senhor para vocês e até a próxima.